Gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor e desejando já uma semana abençoada para todos, né? Como Deus é bom, né? A gente pode dizer que temos que ser gratos a Deus todos os dias, né? Aqui a palavra de Deus fala em Salmos, eu estou no livro de Salmos, tá? E a gente vai estudar bastante sobre os Salmos agora esse mês, como vai ser um mês de adoração lá na igreja. Então a gente vai também salmodiar a Deus, vamos adorar a Deus. Esse é um mês especialmente para louvar e salmodiar ao Senhor, né? O livro de Salmos fala sobre, retrata a vida de Davi, o temor a Deus, o amor, né? A confiança no Senhor e a adoração a Deus, amém? A confiança que Davi tinha no Senhor, amém? Então nós vamos, hoje eu postei de manhã no livro de Salmos, né? O Salmo 56. O Senhor fala sobre conforto na hora da perseguição, né? O Senhor é nosso conforto em qualquer situação na nossa vida, na verdade, não só na perseguição, em todas as nossas situações da nossa vida, amém? Mas aqui fala nesse Salmo 56 sobre o Senhor é conforto na hora da perseguição. Então, lá no versículo 11, no versículo 10 fala assim: então, em Deus, cuja palavra eu louvo ao Senhor, cuja palavra eu louvo, né? Aí lá no 11 ele fala: neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. O que pode fazer um homem, se você confia no Senhor, né? Os votos que eu fiz, eu manterei, ó Deus, rendei-se ações de graça. Aleluia, né? Pois da morte me livraste a alma, e sim me livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Amém, glória a Deus. Aqui o salmista está falando que nessa passagem, quando os filisteus prenderam, né, em Gate, né, esse é um hino de Davi. Então fala sobre a perseguição dos inimigos de Davi, dos inimigos da igreja, né? Então eles perseguiam Davi, tramavam contra o rei Davi. Então eles tinham uma afronta, uma perseguição muito grande. A gente pode ler nos reis, a gente vai ver lá nos livros dos reis, dos juízes, a gente vai ver muitas perseguições, né? Então a gente vai ver. E o que acontece aqui nessa passagem, aqui fala sobre qual é a nossa posição diante de um problema difícil na nossa vida, diante de uma perseguição, de um levante de inimigo contra a nossa vida. Porque o inimigo se levanta mesmo para tentar nos paralisar a nossa fé, nós deixar de crer na palavra de Deus, né? E aí temos que buscar outras coisas, ou também se desesperar diante de uma situação, né? Aqui fala que nós temos que confiar no Senhor, né? Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, né? Então, nossa confiança tem que estar no Senhor. Então, por que nós temeremos um homem? Por que nós temeremos se Deus está conosco? Nós não temos que temer homem nenhum, nada, aliás, porque se Deus está conosco, o que pode nos acontecer? Nada, mas se nós acontecer algo também, é pela permissão de Deus. Mesmo assim, o Senhor vai nos dar livramento. Aqui ele fala sobre, no versículo 13, depois da morte, eu me livraste, falou. Tantas vezes o Senhor livrou Davi da morte, né? Tantas vezes queriam matar, tramaram, até o Saul, quantas vezes ele tramou para matar o rei Davi. Amém? Então, o Senhor livrou da morte, né? Muitas e muitas vezes, tá? Aleluia. E também a queda dos meus pés, porque muitas vezes ele também vacilou, sabe que tem umas vezes que ele vacilou, mas muitas vezes ele protegia Davi para que ele não caísse, né? Então a gente sabe que como era importante essa confiança que Davi tinha em Deus, né? Mesmo assim, diante do seu pecado, da sua falta, ele não deixava de adorar a Deus e confiar no Senhor, amém? E sempre se redimia perante a Deus, amém? E ele sempre buscava a presença de Deus na vida dele, né? E o Senhor é a nossa luz, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a luz das nações, né? É ele que nos ilumina, direciona as nações, porque a gente pode até pensar que as coisas estão acontecendo e acha que Deus não está vendo. Deus até está vendo tudo que está acontecendo, mas Deus permite muita coisa, porque Deus tem algo para tratar com o povo dele, tem algo para mudar em muitas situações. É que nós não entendemos o agir de Deus, nós temos que confiar e não é questioná-lo, e sim entender que Deus sabe o que faz, tudo está no controle da mão dele, e só cai uma folha, né? Sempre te falar essa frase, se for da vontade de Deus. Então nós temos que fazer o quê? Depositar nossa confiança no Senhor, porque Ele é nosso conforto e é o nosso socorro também na hora da angústia e da tribulação. É o Senhor que vem nos socorrer. Se nós clamar a Deus, pedir ajuda de Deus, perdão, eu estou meio gripada, Ele vem nos socorrer, Ele vem atender as nossas orações, Ele vem nos socorrer, vem nos proteger, e vem também deixar que os inimigos, nossos inimigos, venham zombar de nós, né?
tentar falar assim, esses aí já era, não, porque não temeremos homem nenhum, nós não temos que temer homens, nós temos que confiar em Deus, porque Deus tudo faz na nossa vida, e nem nada, ninguém pode parar o povo de Deus, Deus não permite não, amém? Nós temos que confiar no Senhor, nós depositar nossa confiança no Senhor, então o Senhor é o nosso conforto, sim, na hora da perseguição, na hora dos levantes, dos ataques, dos inimigos, nós temos que clamar ao céu e pedir, Deus me ajuda, vem me socorrer, Pai. Sozinha eu não posso convencer, porque a gente não tem força. Se nós formos lutar com a força das nossas mãos, nós vamos perder, né? Aí nós vamos se abater. Mas se deixar na mão de Deus, Deus vai no nosso socorro. Então nós não precisamos pelejar, Deus pelejará por nós. Então essa causa não é nossa, já é de Deus. Ele vai pelejará por nós, amém? Só que na palavra de Deus. Então Deus é o nosso conforto, é Ele que nos alivia a nossa dor, nosso sofrimento. A partir do momento que nós confiamos na palavra do Senhor e vivemos também de acordo com a palavra de Deus, não tomamos decisões precipitadas. Nem agimos por impulso, por ansiedade, porque isso faz com que a gente faz escolhas erradas e, consequências, a gente reagimos até, vamos supor, diante de uma ameaça, de uma perseguição, a gente pode agir de uma maneira errada, isso pode nos prejudicar ou até tirar a nossa vida. Então, nós temos que confiar na palavra, orar, jejuar, botar o nosso joelho no chão e confiar no Senhor, porque Deus não permitirá que o inimigo nos toque. Nós temos que confiar na palavra do Senhor, amém? Então, receba a palavra de Deus essa semana e que Deus seja o conforto da sua vida. E seja o conforto de você em qualquer situação que você esteja passando. E principalmente no momento de perseguição, de alguma ameaça que você está sentindo, na sua casa, no seu trabalho, alguém está te confrontando. Não se esqueça que Deus está no controle de tudo. Se você confiar em Deus e falar, não, Senhor, coloca essa pessoa em suas mãos, vou orar por ela, Pai, não sei o que ela tem, que ela está me encarando, ou ela está com uma coisa contra a minha vida e eu não fiz nada para ela, mas olha, apresenta ao Senhor, amém? É isso que fazer, orar pelas pessoas que nos perseguem, tá bom? E não desejar mal para elas, nós temos que orar, porque às vezes tem algo nelas que o inimigo coloca para tentar nos confrontar, nos perseguir, ou até tentar nos provocar. Nós temos que confiar na palavra de Deus, amém? Então, receba a palavra de Deus no coração, fique com Deus, uma semana abençoada, que Deus esteja com vocês, fortalecendo o coração de vocês, de qualquer situação da sua vida nessa semana. Saiba que Deus, Ele está no controle de tudo e Ele sabe o que faz, né? Vamos sempre depositar a nossa confiança, o nosso coração no Senhor, amém? E que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e a paz seja. Não vou prolongar o vídeo, gente, porque não vai dar tempo, né? Eu tenho outro compromisso aqui com Deus, mas eu recebo uma palavra de Deus, tá? Se vocês quiserem curtir, vocês curtem. Se vocês querem comentar, vocês comentam. Se vocês querem compartilhar, vocês aí faz o que o seu coração mandar, né? Que Deus abençoe, que também que é importante que almas sejam outras almas sejam atingidas, né? Pela palavra de Deus. Pessoas estão precisando de uma palavra de esperança, de ânimo e de conforto. Às vezes está passando uma situação difícil de perseguição, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Então nos colocamos na mão de Deus também, amém? Glória a Deus. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. E não se esqueça que esse mês agora vai começar o mês da adoração a Deus. Nós vamos adorar o Senhor, vamos clamar o nome do Senhor, vamos glorificar o nome santo do Senhor para que as coisas aconteçam, o céu se mova sobre a nossa vida, porque eu creio, graças a Deus, através do louvor, eu tive muitos milagres sobre minha vida e minha casa, e de como Deus vai me dando força através do louvor. E o louvor tem força para curar também, e livrar de todo o mal, e quebrar todas as cadeias que nos prendem ainda, para nós alcançar as graças que Deus tem para a nossa vida, amém? As bênçãos, amém? Deus abençoe, fique com Deus, tenha uma boa noite, e a paz seja, aleluia. Glória a Deus, aleluia.